O autoconhecimento é uma disciplina prévia que todo ser humano precisa realizar para alcançar um nível de realização do seu ser, né? Ou seja, todos nós, quando estamos aqui na vida, todas as pessoas que nascem entram numa espécie de trabalho de autoconhecimento, mas nós não chamamos ainda isso o autoconhecimento em si, porque a pessoa está se conhecendo de forma irreflexiva. Vamos dar um exemplo. Tu tomas um animal e faz de um treinamento, por exemplo, amaestrar, né, um animal para que ele realize certas funções domésticas, mas o animal não é precisamente consciente daquilo que ele está fazendo. Ele não está expressando algo do seu interior, senão estão utilizando a sua energia, a sua força, as suas qualidades para determinado fim. Ou, por exemplo, nós temos uma cascata e colocamos uma roda, né, para aproveitar a energia da cascata e produzir eletricidade. Amaestrar é algo assim. Então, quando as pessoas são treinadas para alguma coisa, elas respondem e desenvolvem certas qualidades, mas não são suas qualidades próprias, nem são suas qualidades mais profundas da sua alma, senão uma função exterior. O autoconhecimento é nós conhecermos aquilo que é próprio nosso e sem nenhuma forma de imposição exterior, nós descobrimos o que nós somos e o que nós somos flui naturalmente, sim? Ou seja, que os animais selvagens são o que eles são interiormente, né? Eles não precisam ser treinados para que eles aprendem aquilo que traz dos seus animais maiores, da sua cultura animal, digamos assim, expresso, mas aquilo que eles são. Então o ser humano também tem uma cultura natural, mas essa cultura foi, de certa forma, esquecida. Nas antigas comunidades, antigas culturas, se preservava isso, se tratava. O ser humano tinha uma expressão que era própria de si mesmo. Por exemplo, os índios da América do Norte diziam uma pessoa que é um ente humano verdadeiro. Quer dizer, aquela pessoa que passou pelo processo da vida, da existência, foi avançando pelos diversos graus de desenvolvimento e chegou ao grau de ser um ente humano verdadeiro, ou seja, se realizou como ser humano. Isso hoje em dia é algo raro, porque a nossa sociedade, a nossa cultura de hoje é muito fragmentada e leva as pessoas a serem o que elas não são, transforma elas num indivíduo exterior, uma persona, uma personalidade com um lugar às vezes na vida, mas dentro da pessoa ela não realizou o que ela é. E daí vem os conflitos e as doenças e os problemas psicológicos da humanidade de hoje. Então o autoconhecimento é para nos levar a conhecer o que realmente nós somos e encontrar o nosso lugar na vida. Hoje em dia é um processo complicado, porque, como dizemos, a sociedade exterior não está preparada para isso. Sim? Então é preciso fazer um trabalho muito profundo de nos conhecermos e cada um de nós encontrar o nosso lugar de expressão no meio da vida. É uma espécie de selva moderna, né? Porque os animais na natureza têm que encontrar o seu lugar, sim? Mas tudo ali está preparado. Mas a nossa sociedade exterior, tão tecnológica, tão materialista, que é uma sociedade decadente que está se terminando, nós precisamos fazer um grande trabalho para poder chegar a ser o que nós somos dentro deste mundo selvagem e tão decadente em valores, né? Porém, dentro da mesma sociedade existem, vamos dizer assim, conteúdos, fragmentos, pedaços da cultura com o qual nós ainda nos identificamos. Então algumas pessoas se identificam com uma determinada religião, outras pessoas se identificam com uma determinada ciência, outra com determinada forma, digamos, de ofícios, artes, artesanato, enfim. Então essa forma exterior com a qual nós nos ligamos pode ser o meio pela qual nós vamos fazer o nosso processo de autoconhecimento. Autoconhecimento e espiritualidade são ligados nesse sentido. Como dissemos, se uma pessoa começa a fazer um processo de autoconhecimento, seja por uma forma intelectual, seja por uma forma científica, ela vai
ir encontrando a sua alma. E a nossa alma é o nosso ser verdadeiro. Ali ninguém é ou intelectual ou material, ali todos nós somos seres espirituais. Então ali existe uma espiritualidade, uma religiosidade natural. Ali nós vamos encontrar com o ser divino nas suas diversas formas de manifestações dentro de nós. Então, toda pessoa que faz um processo de autoconhecimento encontra a espiritualidade. Ao mesmo tempo, uma pessoa que segue uma religião, seja qual for, católico, cristão, evangélico, budista, muçulmano, hindu, não importa qual, né? Oriental de algum tipo, né? Através da religião, que é aquela cultura daquele momento, existem os mesmos princípios, com princípios morais, princípios de comportamento, valores. Então a pessoa vai transitando aquele caminho e vai se encontrar de alguma forma também com o seu ser interior, com a sua alma. Então está fazendo ali um processo de autoconhecimento. O importante é que o autoconhecimento começa no momento em que nós despertamos para a realidade de que nós somos seres vivos, espirituais, álmicos, digamos assim, temos uma alma, né? E que todo o universo está cheio de vida, de alma, de influências, e que a vida é uma escola onde nós temos que transitar e passar por provas, e nessas provas é que nós vamos ir nos pulindo, né? Burilando, alguns dizem, né? Vamos fazer ou realizar uma obra de arte, né? Como para as antigas culturas, os indígenas, a obra de arte era fazer a sua própria alma. Não era arte exterior, era nós construirmos a nossa própria alma. A obra de uma pessoa, de um ser humano verdadeiro, é construir o seu ser aqui, para a continuidade noutros universos. Para aproveitarmos estas instruções, é preciso que nós possamos escutar de uma forma sem preconceitos. Ou seja, se eu me considero, eu me identifico que sou cristão e eu escuto conceitos um pouco diferentes do que eu conheço, porque eu estou apegado àqueles dogmas, então eu não vou poder compreender o autoconhecimento, que não vai se envolver com a religião, vai nos levar por outro caminho. Agora, se uma pessoa realmente é cristão e já fez o processo de autoconhecimento através da sua religião, ela não vai ter problema de escutar e vai conseguir traduzir perfeitamente, porque o autoconhecimento é um lugar dentro de nós mesmos, dentro da nossa mente, da nossa compreensão, da nossa alma, que é o mesmo, entende? É o mesmo, ou seja cristão, seja muçulmano, seja ateu, não importa. O exterior nosso, dentro de nós somos seres humanos. Existe coração, alma, espírito, tudo que existe ali, não importa o nome que nós desse. Então, quando nós começamos com o preconceito, com a rejeição, quer dizer que nós estamos fechados em algum dogma. Então é preciso passar mais adiante. É preciso silenciar os nossos preconceitos e tratar de escutar de uma forma nova, sem nenhuma forma de rejeição, sem nenhuma forma de conflito, escutar. Então veja, o que é mesmo autoconhecimento? Nós somos seres complexos, né? Temos um corpo, um organismo que é muito complexo. Uma pessoa que estuda medicina leva muitos anos para tentar entender o corpo humano. Gerações e gerações vêm estudando o corpo humano e não terminar. Pois imaginemos a nossa alma. A nossa alma é profunda e complexa, né? Existem estudos e estudos mais científicos, e os antigos já tinham seus estudos. Então a alma humana é algo muito complexo, não é simples. Então, autoconhecimento significa que nós nos colocamos numa atitude de estudar. Mas eu não posso estudar o ser humano fora de mim. Aliás, nada se pode estudar fora. Isso é uma ilusão. Tudo que nós podemos estudar é a partir de nós. Como eu recebo as coisas, como as coisas acontecem dentro de mim,
Então, o que é a alma humana? O que é o pensamento? Essa função que tanto nos atrapalha hoje em dia, né? Que algumas pessoas chegam a ficar doentes mentalmente pelo descontrole da mente. O que são as nossas emoções? Esse estado sem palavras que nos coloca em estado de ansiedade, esses humores do dia a dia. O que são as nossas tendências naturais? Umas pessoas de temperamento. O que é o temperamento? Umas pessoas têm um temperamento extrovertido, outras pessoas têm um temperamento introvertido. Umas pessoas gostam de estar fora, outras pessoas gostam de estar dentro de si. Mas a vida nos obriga, né, a sair, a interagir, ou nos pede que façamos introspecção. O que são as funções do corpo, por exemplo, né, que nós desenvolvemos em habilidades, chamamos a motricidade, né, trabalhar, desenvolver as habilidades das mãos, desenvolver habilidades como, por exemplo, as pernas, um jogador de futebol, né, desenvolver habilidades finas como o canto, a música, a audição, a sensibilidade visual, né? Desenvolver habilidades psíquicas. Algumas pessoas têm habilidades mediúnicas e podem trabalhar e desenvolver capacidades de perceber o mundo invisível, perceber a alma dos outros, perceber o passado, perceber coisas, tendências do futuro. Todas essas coisas existem, são parte de nós. Mas o ser humano de hoje está tão desorganizado que não sabe quem ele é. Então ele entra no mundo num estado de confusão. E o mundo é tão assim diverso que a pessoa não sabe qual é o seu lugar. Então o autoconhecimento é a disciplina ordenada, antiga, que está hoje moldada e falada de outra maneira para que nós possamos compreender, mas é uma disciplina desde sempre existiu, para que nós possamos conhecer a humanidade em geral, o que significa ser um ser humano, possamos compreender a nossa humanidade particular, como a humanidade se manifesta dentro de mim, quem sou eu e como eu posso me realizar no mundo exterior. Esse é o estudo do autoconhecimento que nós devemos realizar.